não estava achando o Marcelo bem na partida. Porque o time do Al-Ahly é muito rápido, eles tinham identificado esse gap atrás do Marcelo e eles estavam explorando muito isso, porque eles não conseguiram finalizar as jogadas, e o Marcelo não estava conseguindo fazer a cobertura e ninguém estava cobrindo ele. Mas, enfim, óbvio que isso daqui vai parecer uma grande idiotice depois do que o Marcelo fez, mas até aquele momento eu não estava achando o Marcelo bem, achava que ele podia ser o ponto fraco, mas aí dá-se o grande jogador, por isso ele descolou uma jogada genial pro primeiro gol. O Pedrão levantou a mão e fala, Pedrão. Cara, você falou do Marcelo, teve um lance até curioso dentro do jogo, que o Percival tava passando pela esquerda sozinho. E o cara que tava puxando o ataque, eu não vou me recordar quem foi, ele simplesmente deu o passe pro outro lado que não havia ninguém. Sim. E tinha uma avenida na parte do Marcelo. E o Marcelo tentando recompor no meio campo ainda, sabe? Isso foi não tinha momentos sido antes o primeiro do lance dessa escapada do Al-Ahly. Não foi o primeiro lance. Foi, você falou agora, eu me recordei desse lance assim, de bate-pronto. Agora é óbvio, né? A gente vai falar com o Marcelo não vai ser o pior jogador do Fluminense, porque ele deu uma canetaça dentro da área ali, genial. Mas até aquele momento eu achei que ele estava comprometendo um pouco, mas enfim, também cabe a competência do Diniz e do jogador de se recuperar no jogo. Até sobre isso, Leandrão, cara, acho que a gente pode, até vislumbrando o jogo contra o City, óbvio, a gente acredita que o City deva passar pelo Ural amanhã, né? Naturalmente, o Fluminense, quando joga com o Keno na ponta esquerda, o meio de campo com Martinelli e André, o Ganso, que é um jogador que não tem essa facilidade de marcação, e o Marcelo, com esse lateral que pode dar espaços, talvez o Fluminense, contra um time tão mais qualificado quanto o City, onde ali você vai ter Bernardo Silva, Julian Álvares, grandes jogadores que vão estar jogando por aquele lado, talvez a gente veja muito mais um risco nesse sentido. E aí, como eu vou pegar, óbvio, a minha opinião, né? A partir do momento que eu vejo, por exemplo, o Ganso numa partida abaixo, o próprio Keno, talvez numa partida abaixo, mas principalmente o Ganso, será que num jogo mais complicado, onde vai requerer mais de imposição, que vai requerer mais de marcação do Fluminense, será que a entrada do Alexander, por exemplo, não faz sentido, que é um jogador que consegue recompor mais ali pelo lado esquerdo, e num jogo onde o Fluminense vai precisar provavelmente defender muito mais? Então, assim, a gente tem que ver também se o Diniz ele vai querer ir para cima, se ele vai arriscar tudo ali num fogo cruzado, num chumbo trocado contra o City, vai tentar ir para cima, ou se ele pode respeitar mais a maior qualidade técnica do City e querer colocar um jogador de mais marcação exatamente por esse lado, para dar liberdade para o Marcelo, que é um jogador que não sente esse tipo de jogo, que pode decidir como ele decidiu sofrendo o pênalti hoje, mas ali ele precisaria de alguém para recompor. Então será que faria sentido, por exemplo, colocar um Alexander para substituir o Ganso no jogo, para ter uma recomposição ali naquele lado? Eu, particularmente, acho que faria sentido, não sei a opinião de vocês. Excelente ponto, cara, excelente ponto. Assim, eu acho que falando, né, dessas deficiências apresentadas pelo Fluminense, a gente